Valendo. Esse é o podcast Vagamundos, expedições, epopeias e episódios. Eu sou a Carol Pereira. E eu sou o Diego Sommer. E hoje o nosso episódio será sobre perrengues de viagens. Mas, antes de começar a falar dos nossos perrengues, nós vamos ter uma pequena sessão de notícias dos últimos dias no mundo de viagens. É isso aí, Carol. Então, esse é o nosso novo quadro, News na Viagem, né? Eu acho que, eu não sei se você viu, mas foi notícia mundo afora que vai ter o encontro do G20 na Índia em alguns dias, e o convite que foi para os outros 19 participantes, além da Índia, foi assinado como presidente de Bharat, e não presidente da Índia, né? E todo mundo ficou na dúvida, como assim? Aonde que fica Bharat? E aí foi descoberto que, na verdade, eles têm essa ideia de mudar o nome da Índia para Bharat, porque eles pensam, né, na verdade, o atual primeiro-ministro indiano, presidente, ele pensa que Índia é um nome que veio dos colonizadores, ele queria um nome autêntico indiano, e por isso Bharat. E aí a gente foi pesquisar outros países que mudaram de nome ao longo desses últimos tempos. E tem muitos, sabia, Carol? Tipo assim, a Turquia, por exemplo, mudou de nome recentemente, no ano passado, na verdade, no ano retrasado, mas não foi assim, não mudou para um nome completamente diferente. É que, na verdade, o nome em inglês era Turkey, T-U-R-Q-E-Y, e agora mudou para Turkey, T-U-R-Q-I-Y-E. Por quê? Essa alteração ela mirava para ter uma representação melhor da cultura e dos valores da civilização turca, né? Mas esse não é o único caso. A gente tem pelo menos uns 20 países nos últimos 100 anos, que mudaram de nome. A República Tcheca, por exemplo, não se chama mais República Tcheca desde abril de 2016. Ela se chama agora só Tchequia. Por quê? Porque eles queriam deixar mais simples para todo mundo e fomentar o turismo. Não sei se adiantou, mas oficialmente a República Tcheca deixou de se chamar República Tcheca desde 2016. Outro país é a Suazilândia, que fica na África Oriental, mudou para Eswatini, que antes significava a terra dos Suazes, e essa mudança era para tirar a confusão com Switzerland, que em inglês é Suíça, né? Então ficava assim, Switzerland e Switzerland, mas em inglês soava muito parecido, então por isso que eles mudaram de Suazilândia para Eswatini, que o significado é o mesmo, mas na língua nativa deles. Outro país que mudou de nome recentemente, pouca gente sabe, foi a Holanda. A Holanda não se chama mais Holanda. A Holanda se chama The Netherlands, ou Países Baixos, em português. Por quê? Porque a Holanda, na verdade, sempre foi parte dos Países Baixos. A Holanda nunca foi um país. A Holanda sempre foi um território, um distrito dentro dos Países Baixos, mas eles oficialmente chamavam de Holanda porque era como todo mundo conhecia. Mas para representar mais o núcleo como um todo e não só essa parte dos Países Baixos, eles mudaram para Netherlands. Outro exemplo que a gente tem que é bem legal é a Macedônia, que fica ali perto dos Balcãs, na região entre Turquia e Grécia, que mudou de nome de Macedônia para a República do Norte da Macedônia. Mas isso na verdade, foi a Corte Europeia que votou em fevereiro de 2019 para mudar, porque Macedônia também é o nome de uma grande parte da Grécia. Então, existia uma briga judicial entre a Grécia e a Macedônia sobre esse nome e causava muita confusão. Então, a Macedônia, o país, mudou para a República da Macedônia do Norte, até porque ela fica mais ao norte. Outro país que mudou de nome foi o Ceilão, que fica lá na Ásia, no Sudeste Asiático, em 2011. Deixou de se chamar Ceilão e passou a se chamar Sri Lanka. Muito mais, até já era conhecido mundo afora como Sri Lanka. Outro país que tem na nossa lista aqui era o Estado Livre Irlandês, que mudou para a Irlanda em 1937. A República de Cabo Verde, que antes era só Cabo Verde. O Sião, que a gente conhece por Tailândia, mas a gente já conhecia porque essa é uma mudança lá de 1946, 1948. Myanmar, antes se chamava Burma.
o Camboja, que na verdade já teve vários nomes, até porque foi uma terra muito cobiçada e colonizada por diferentes países, então mudou de nome várias vezes, né? Se chamava Khmer, depois Kampucheya, depois State of Cambodia, Kingdom of Cambodia, e agora é só Camboja. República Democrática do Congo também passou por... Também é a mesma questão do Camboja, como foi colonizada pelos belgas e também por franceses. Já se chamou Leopoldville, já se chamou República do Zaire, República Democrática do Congo foi só em 1997, oficialmente. E o último, e eu acho que é o mais famoso de todos, e que eu gostaria que não tivesse mudado de nome, porque eu gostava muito, é a Pérsia, que, para quem não sabe, é o atual Irã, né, que mudou de nome em 1935. E até hoje, dentro do país, dentro do Irã, isso causa um debate muito árduo entre os defensores de que deveria continuar se chamando Pérsia, até por todo o histórico Bom, a gente gosta da Pérsia, né? Tem um monte tem Prince of Persia, tem várias coisas, então pra gente seria muito mais legal. Eu também, eu acho Pérsia um nome sensacional e é de lá que a nossa civilização veio, e mudar para Irã, eu não sei na tua cabeça, mas na minha, pelo menos, parece que são dois lugares completamente diferentes. Quando eu penso em Pérsia e quando eu penso em Irã, são duas coisas totalmente diferentes. Na verdade, os dois são o mesmo lugar. Sim, faz todo sentido tu pensar isso, porque eu lembro que eu já era adolescente quando eu me dei conta que Pérsia hoje era Irã. Para mim, Pérsia continuava lá, algum lugar, e aí eu me dei conta que hoje era Irã. E é interessante porque alguns desses países que você citou que mudou de nome, como a República Tcheca, eu continuo chamando de República Tcheca, Holanda, eu continuo chamando de Holanda, e eu, sei lá, não me dei conta ou ainda não deu tempo de absorver. De assimilar isso. E voltando para o primeiro país que você citou, a Índia, eu acho que é super válido eles quererem mudar o nome para algo que realmente remeta à cultura deles, sabe? Eu apoio a Índia nessa mudança de nome, como se a minha opinião valesse alguma coisa, né? Mas eu acho super válido. Acho que você deveria fazer uma cartinha para o presidente lá, para avisar ele que ele tem o total suporte do nosso podcast. Meu Deus, do nosso não. Eu confesso para ti que eu não apoio, cara, porque esse nome faz muitos séculos já que tem. Desde que, então, assim, inclusive no Brasil se chamam os nativos americanos brasileiros se chamam índios, porque, né, os primeiros que chegaram aqui... A questão é, quando os colonizadores chegaram lá, eles colocaram esse nome de Índia e já existia um outro nome, e eles simplesmente disseram, não, esse nome não é bom pra mim, vou pra Índia. Não é bem assim. Vou te explicar o que aconteceu. Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Oi? Bom, deveria estar me ouvindo, eu vou falar. O que aconteceu na Índia é porque quando eles chegaram lá, tinha diversas tribos que dominavam o local. Né? Não era um país unido como a gente conhece hoje. Uhum. Até hoje não é um país super diversificado culturalmente, né? Então, assim, quando eles deram essa unidade do país, quando a Inglaterra deu essa unidade para o país, que passou a se chamar Índia, mas cada lugar tinha o seu próprio nome, entendeu? Então, por isso que eu acho que é legal Índia, porque não existia a Índia como um país antes disso. A Índia é um país faz pouquíssimo tempo, entendeu? Mas antes aí não seria justo os nativos escolherem o nome? Porque... Não, claro que é justo. Mas veja bem, não é todo mundo que quer mudar o nome. Quem quer mudar é o atual presidente. Porque o atual presidente, eu não sei se é presidente ou primeiro-ministro, tá? Mas ele quer mudar porque o partido que é contrário a ele, o principal oponente dele nas próximas eleições, o nome é Índia. Que em inglês tem uma sigla que faz sentido, mas eu não sei qual que é. Mas o nome é Índia, é por isso que ele quer mudar. Entendeu? Então é cheio de acho que eles têm que lançar um plebiscito lá pra ver o que a população decide. Eu concordo contigo. Seria o certo, né? Sabe quantos idiomas tem na Índia? Não. Oficiais? Não. Não? Nem eu. Mas é muitos, cara. Eu acho que tem pelo menos uns 100
Tipo assim, dependendo da região que você vai, sabe? Uma, É uma, tipo cu- assim, uma curiosidade, a Bolívia não se chama Bolívia, se chama República... Esqueci agora. Mas remete a... Eu vou procurar aqui. procurei. Mas eu não sabia disso, não. Mas não é nada nem parecido com Bolívia? Não, se Porque, chama Bolívia. porque eu sei que o nome Bolívia é por causa do Bolívar, né? Que foi o grande cara que começou os movimentos de independência dentro da América do Sul, né? E foi uma homenagem a ele. Mas ele não foi responsável só pela independência da Bolívia, mas também da Colômbia, se não me engano, até da Venezuela, assim, de diversos países dentro da América do Sul. E Simão Pedro Bolívar, né, era o nome dele, se eu não estou Sim, enganado. sim. E ele lutou pela independência de vários países da América do Sul, inclusive ele teve grande participação na independência de outros países. E agora eu não consegui achar, e eu não estou lembrada, eu posso tá enganada, mas na Bolívia eles falam 16, eles têm 16 idiomas oficiais, certo? Caraca. E é um país tão perto da gente e tão diferente nesse sentido de ter mais de um idioma oficial. Para mim, quando eu descobri isso, foi uma novidade. Mas hoje em dia eu moro no Canadá, que também tem 2 idiomas oficiais, né? É verdade. Eu tô vendo aqui, ó, Bolívia, línguas nativas mais faladas é o Quechua, Aymara ou o Guarani, que também Guarani é uma língua muito falada no Paraguai, que muita gente não sabe. É Inclusive, idioma oficial do Paraguai, eu acho. É o idioma oficial do Paraguai junto com o espanhol. Não é só o Guarani. Mas até eu tenho um amigo que foi morar lá e ele ficou muito impressionado, porque ele falava espanhol e se deu mal. Porque a maioria da população fala Guarani. Sim, e eles têm muito orgulho, e é muito legal isso, deles terem orgulho e ainda perpetuar isso da linguagem original deles, sabe? Porque o Brasil seria Guarani também, em algumas partes. Mas hoje em dia, o que a gente sabe de Guarani é nada. São, tipo, nome de alguns passarinhos que a gente fala sem nem saber que é Guarani, sabe? Sim, sim, sim. Mas isso é legal. A gente pode fazer quando a gente fizer o episódio sobre o Brasil, a gente tem que falar um pouco sobre isso. Mas beleza, esse foi o quadro de notícias, um patrocínio da Pride Travel and Fun, né? Que eu não posso nem falar quantos milhões eles estão patrocinando o nosso programa aqui, mas é muitos. Se você quer ser um patrocinador, mande um direct para o nosso Instagram. Vamos ficar muito felizes em ter patrocinadores que, mesmo que não paguem em dinheiro, mas que façam uma propagandinha da gente, tá bom já. Sim, sim. Vamos começar então com os nossos perrengues? Vamos. Você pode começar, por favor. Tá, o meu perrengue... Um dos milhares de perrengues. Eu vou contar esse, que é sobre Machu Picchu. É sobre o Peru, na verdade, mas é especificamente sobre o dia que eu visitei Machu Picchu. Bom, eu tive uma reação da febre amarela quando eu tava nessa viagem, e a princípio eu queria... Posso te interromper? Mas você não tomou a vacina antes de ir? Eu tomei. Ou foi uma reação da vacina? Reação da vacina, durou 7 dias. Isso também podia ser um perrengue de viagem. Durou 7 dias, eu perdi 7 quilos. Inclusive, talvez até vá tomar uma vacina agora pra ver se pego uma reação e perco os 7 quilos. Mas foi horrível. Eu fiquei durante 7 dias, tudo é 7, né? 7 dias, realmente como se eu tivesse febre amarela, eu fiquei muito fraca. Então, quando eu tava indo pra Machu Picchu, a princípio eu queria fazer pela trilha, mas eu não fiz, porque eu tava morrendo. Então eu fiz de trem, mas eu queria ter uma experiência de fazer alguma trilha lá. Então, mas peraí, eu acho interessante a gente explicar para os ouvintes quais são as 2 maneiras que você pode chegar a Machu Picchu. Você quer falar sobre isso? Porque dá para ir fazer a trilha mais longa, de 3 dias, é isso? Vai lá. Sim, não tenho certeza se são 3 dias, mas existem várias distâncias de trilha, eu acho. Mas a mais tradicional é essa, que são 3 dias. Muita gente fala que é tipo um caminho espiritual, que tu se encontra e tal. Eu não tava planejando fazer de 3 dias, eu tava planejando fazer alguma trilha lá. Mas eu acabei indo de trem, que é a segunda opção para se chegar lá. É um trem super legal, o teto é de vidro, as janelas são gigantes, então tu
interage com a natureza, vendo a natureza, né? Mas enfim, aí, quando eu comprei a minha subida de van, porque eu não tinha condições de subir, o cara falou, não, tu compra aqui a subida de van e aí depois tu volta pela trilha, todo mundo faz isso. E aí aqui tá o endereço do restaurante onde tu podes comer quando tu chegar, estava tudo incluso no pacote. Aí tá, fui pra trilha, aliás, subi de van, cheguei em Machu Picchu, vi tudo. Vou fazer mais uma interrupção, desculpa, Carol, mas é que eu acho que a gente tem que aproveitar para explicar como é que funciona. Para chegar em Machu Picchu, você vai de trem, saindo lá da base, né? Que é, eu não lembro o nome da cidade, você lembra? Ollantaytambo, isso mesmo. Ollantaytambo. De lá você vai de trem até Águas Calientes. Águas Calientes é a última cidade antes do terreno sagrado de Machu Picchu mesmo. De Águas Calientes, para você chegar lá, você tem que pegar uma van, ou você pode ir a pé, só que assim, é uma morreba full, né? Então assim, é por isso que todo mundo sobe de van, e aí na descida vem a pé, como você fez. Pode continuar. Mas não é todo mundo que vem a pé, mas o meu guia falou que viria a pé. Por quê? Porque ele não queria ficar esperando lá até me dar vontade de descer, né? Enfim. Visitei tudo maravilhoso. Chegou um pouco antes de descer, a minha barriga começou a fazer tipo um barulho, assim, que a gente sabe o que significa. No dia anterior, eu tinha ido em um restaurante em Cusco e tinha comido ceviche com alguma carne de porco. Então aquele negócio tava... E vale ressaltar que quando a gente vai pra lá, né, lá em... Qual é o nome da cidade? Cusco. Repete. Cusco. Em Cusco, por ser muito alto, você já chega e você já fica enjoado. Eu, pelo menos, fiquei muito enjoado. Tanto é que eles te dão folha de coca pra ficar mascando, ou chá de coca. E sim, é a mesma folha que se faz cocaína, mas não, o efeito não tem nada a ver com a cocaína, né? Mas esse chá de coca, ou a folha de coca, você masca para tirar aquele mal-estar que você sente por causa da altura, porque o ar é mais rarefeito, então você já fica enjoado naturalmente, né? Mesmo que você não coma nada, a maioria das pessoas, não é todo mundo, mas eu, por exemplo, eu passei muito mal. É interessante, tu voou até Cusco, até Lima? Eu voei até Cusco. Eu fui por terra, porque eu tava fazendo um mochilão na América do Sul, então eu cheguei lá por terra. E isso me ajudou, porque desde a entrada na Bolívia eu já estava me adaptando à altitude, então perfeito. Foi mais tranquilo. É melhor. Foi mais tranquilo para mim. Mas, então esse ceviche começou a fermentar dentro do meu estômago e eu pensei, oh meu Deus, isso não é bom. Aí, você tava descendo a pé? Não tinha começado a descer ainda. Aí eu pensei, eu não vou achar o meu guia aqui, né? Claro, não achei. Eu não tinha nem o ticket para descer. Então eu comecei a minha descida. E se é uma morreba para subir, para descer, claro que também é uma morreba. E tem tipo umas escadarias. Então eu tava descendo aquilo, a minha barriga começou a se movimentar mais. Eu comecei a quase correr, descendo aquelas escadas. O meu joelho tava doendo, porque é tudo pedra. Então eu tava pulando e pensando, meu Deus do céu, eu vou me sujar aqui descendo isso. E tu sabes quando o teu braço assim vai arrepiando tudo e tu começa a suar frio. Aí começou a chover eu descendo, correndo. E nunca chegava no fim. Aí, de repente, sai... Porque essa trilha de descida é no meio da mata. Tipo, floresta. E eu descendo, louca, vontade de ir ao banheiro. Cheguei na estrada, pensei, meu Deus, graças a Deus, muito obrigada, cheguei. Não tinha chego. Faltavam pelo menos 3 quilômetros até o centro de Águas Calientes, onde eu ia ter o meu almoço. Um banheiro. Eu pensei, meu Deus do céu, me ajuda. E eu andando, correndo, me arrepiando toda arrupiada, como diriam no Pantanal. Eu pensava, meu Deus, o rio tá aqui. Eu acho que eu vou fazer de conta que eu tô indo olhar o rio e vou ter que fazer cocô lá, porque eu não aguento mais. E aí eu fui e pensava, vou ou não vou no rio? Acabei não indo. Por quê? Porque o Peru foi o país onde eu me senti mais insegura durante praticamente todos os países que eu já visitei, foi o Peru. Eu pensei, não era nem pelo constrangimento de fazer cocô,
no mato. Era mais por medo de algum cara chegar lá e eu ser estuprada, alguma coisa assim, sabe? Então, me segurei e fui. Aí cheguei no centro de Aguascalientes, eu tinha um guardanapo com o mapa, dizendo onde que eu ia no restaurante. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu me meti? Eu entrei, o mapa, eu tive sorte, porque me levou diretamente pro lugar. Eu entrei no restaurante e entrei até o banheiro. A primeira coisa que eu fiz foi olhar se tinha papel higiênico. Não tinha. Aí Você tem que usar o guardanapo. Não, graças a Deus não. Eu perguntei pra mulher, não tem papel higiênico? Ela falou, é aqui. Tipo, tu saías do banheiro e tu ias até uma parede onde tinha o resto das mesas e aí tinha, tipo, a toalha de papel que tu tira na frente de todo mundo. Eu pensei, meu Deus, eles vão ver que eu não vou fazer xixi. Cagar. Tirei um monte e fui, meu Deus. Ok, foi ótimo, foi um dos melhores momentos da minha vida. Mas, quando eu abri a porta, tinha uma fila. E o cheiro não era bom. Aí eu só disse para as pessoas, desculpa. E fui. Foi muito constrangedor, mas realmente foi um dos melhores momentos da minha vida. Você quer dizer usar o banheiro? Liberou uma pressão enorme que eu tava sentindo. Eu imagino. Bom, esse aí é um dos meus perrengues. Agora tu tem que contar o teu. Tá, cara, eu tenho muitos também. E agora, como você falou, esse que envolve escatologia, vamos dizer assim, eu tenho dois desse tipo também. Tem um que é muito... cara, é muito ruim. É muito ruim. Mas eu vou contar o pior. Mas se eu contar o pior, o outro nem vai ter graça. Mas eu já vou contar esse. Porque daí os outros ficam até mais suaves. Tirem as crianças da sala, tá? É assim. Eu fui fazer foi uma viagem dentro do Brasil. Eu fui fazer um retiro espiritual de autoconhecimento no interior de São Paulo. Que é muito bonito, inclusive. E esse retiro a gente passava 4 dias só comendo comida vegana, sem beber álcool, sem fumar, sem sexo, sem nada. Tipo assim, E aí, cara, ao final desses 4 dias, o nosso guia espiritual lá, o Givan, um beijo, Givan, ele disse assim, pessoal, vocês passaram 4 dias aqui, assim, eu recomendo vocês esperar pelo menos uns 3, 4 dias antes de voltarem a comer carne, né? Porque, pelo menos carne, até comer um ovinho, uma proteína, tranquilo, mas assim, não comam carne porque vocês podem passar mal e tal. Eu disse, não, tranquilo. E eu ia voltar de ônibus de São Paulo para Brasília. Eu cheguei na rodoviária, cara, eu tava louco pra comer uma proteína, um franguinho, qualquer coisa, assim, porque eu tava 4 dias só comendo comida vegana. Era muito boa a comida, mas assim, eu tava sentindo falta, porque eu treinava e tal. Aí eu fui lá e comi 2 espetinhos de frango, sabe aqueles espetinhos de frango de rodoviária? E beleza. Delicioso! Tava gostoso. E beleza, entrei no ônibus e vim. Cara, de São Paulo pra Brasília é uma viagem de ônibus de 12 horas. Eu acho que não é 12 horas, eu acho que é umas 16 horas, assim, é muita viagem. Eu saí de lá 8 da noite pra chegar às 9, 10 da manhã aqui. E aí, cara, no meio da viagem, assim, eu comecei a sentir aquele arrepio que você falou antes ali. Aí, pelo menos tem banheiro no ônibus, né? Aí, era aqueles ônibus de 2 andares e tal, eu levantei. Eu entrei no banheiro do ônibus, ele tava entupido. Mas, naquele momento, ele ainda tinha um bom espaço. Ele tinha um bom espaço. E aí eu usei, tipo, eu não tinha o que fazer. Utilizei. E, cara, o ônibus parava muito pouco. Eu usei. Aí eu voltei pro meu banco e pensei, passou, beleza. Meu Deus do céu, tu deixou... Ele tava entupido e aquele negócio continuou lá? Continuou lá? Eu vou vomitar, calma. Não. Pelo menos eu tinha papel higiênico, porque eu sempre levava na mochila. Porque lá não tinha mais. Aí eu deitei e pensei, passou, que bom. Faltava 8 horas de viagem ainda, tá? Aí passou tipo 15 minutos, já veio de novo. Eu disse assim, ai meu Deus. Ai, fudeu, cara. Agora eu tô fudido. Já vai tá pior ainda. Aí eu cheguei no banheiro, já tava, tipo assim, já tinha um espaço assim. Dentro do vaso, entendeu? E chacoalhando, assim, o negócio, chacoalhando. Meu tipo Deus. Assim. Aí já foi horrível.
E daí pra frente foi só pra trás. Daí cada vez que eu ia, tava pior. Eu sei que no final, eu tava indo, eu abri a porta e já vinha merda na minha cara, assim. Meu mais ou Deus, menos. Diego, por favor. Era um pesadelo. Você não tem ideia, eu comecei a rezar. Eu nem acreditava em Deus, eu comecei a rezar em tudo, cara. O meu retiro era espiritual, mas não era espiritual Deus. Era de religião. Entendeu? Era de encontro autoconhecimento. contigo, Exatamente. Então, cara, mas eu comecei a rezar tanto. Deus, por favor, não me faça de novo. E eu ia de novo, cara. E assim, ó, e não tinha mais, ou eu fazia lá e já tava escorrendo no chão, assim, já tinha na merda na parede. Meu Deus do céu, eu não posso acreditar. Coitada dessa ninguém gente mais que podia tava... Não, e as ninguém, pessoas... ninguém mais podia usar, óbvio. E todo mundo já tava olhando feio pra mim. Eu não tinha o que fazer. Tipo, Meu era aquilo... E ônibus não parava nunca. Aí, de repente, ele parou. E eu fui usar o banheiro do posto. Ele, cara, era o pior banheiro, parecia um filme de terror. Mas, assim, perto daquele banheiro do ônibus, era bom. Eu fui falar pro motorista. Motorista, o banheiro tá entupido, cara. Pelo amor de Deus. Infelizmente, a gente só pode arrumar quando chegar lá em Brasília. Não pode ser, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Nossa. E assim foi. E foi um pesadelo. E eu cheguei aqui em Brasília todo cagado, basicamente, porque não tinha mais o que fazer. Tipo assim, quando eu ia cagar no banheiro, eu voltava mais cagado. E eu tinha merda de todas as pessoas do ônibus. Ai, pelo amor de Deus, para. Era horrível. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa a todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Eu não sabia que tava indo nessa direção. Se eu tivesse dentro desse ônibus, provavelmente eu tava na cadeia hoje, porque eu ia te matar. Cara, não era minha culpa, cara. Claro, meu Deus do céu, meu Deus, que horror. Eu tava numa situação horrível. E, tipo, eu não podia parar no meio do Goiás, no meio do nada, e desembarcar lá e ficar cagando no mato de noite, de madrugada. Não tinha o que fazer. Não tinha, eu tava fudido. E foi péssimo. Foi a pior experiência que eu tive na vida. E eu me arrependi tanto porque, assim, é que de ônibus era mais barato. Eu não tinha dinheiro pra pagar passagem de avião, por isso que eu vim de ônibus. Eu fui de avião, voltei de ônibus. Cara, nunca mais. Eu faço empréstimo hoje, se precisar, mas eu não pego mais ônibus pra fazer uma viagem longa. Mas tudo isso por quê? Porque tu não ouviu o que o cara lá do retiro falou. Óbvio, eu sei. Foi minha culpa, foda-se. Mas enfim, foi horrível, cara. Nossa. E depois dessa, eu acho que a gente pode botar uma mais tranquila, dos perrengues um pouco menos escatológicos. Eu vou botar... A gente tem de 2 amigos e ouvintes que nos mandaram, certo? Eu vou deixar tu botar o primeiro e depois eu coloco do meu amigo aqui, do Rafa. Esse primeiro é o Hugo. Ele é um amigo meu de longa data e ele mora hoje na Alemanha. Aham. E desapareceu aqui. Oi, Carol. Oi, Diego. Então, meu perrengue de viagem foi em 2013, eu tava fazendo mochilão pela Europa com meu namorado na época, o Alê, e a gente tinha que chegar na Albânia, a gente tava em Montenegro e essa parte da viagem a gente não tinha planejado muito, porque tava a viagem toda bem planejada e a gente não queria deixar tudo amarrado, a gente deixou essa parte menos planejada, que foi o erro. A gente começou a pegar ônibus no mesmo dia, comprar os tickets, né? E chegava em umas cidades assim que a gente nunca tinha ouvido falar, que nem era turística, era só o jeito de a gente chegar na Albânia. E a gente chegou numa cidade bem aleatória, assim, na fronteira já. A gente tinha que dormir nessa cidade porque já eram 10 da noite. E era uma cidade pequena, a gente não tinha hotel. E aí na rodoviária um taxista viu a gente perdido, né? Taxista rodoviária, aí ele veio e ele não falava inglês, a gente não falava língua local. Então, comunicação era estranha. E ele falou que tinha um apartamento que a gente podia alugar e que a gente podia dormir lá. E no dia seguinte ele levava a gente pra fronteira, a gente atravessava a pé. E do outro lado um amigo dele ia buscar a gente e levar a gente pra cidade que a gente queria. E tudo muito estranho, né? Mas a gente não tinha muita escolha, então a gente foi dormir nesse apartamento que era bem estranho, era bem... Assim, o taxista já tinha uma cara de... Se eu não for assaltar vocês, eu vou matar vocês, sabe? E o apartamento parecia um cativeiro já, sabe? O chuveiro era um cano na parede, não tinha lençol na cama, o colchão encardido, assim. Mas a gente acabou dormindo lá mesmo.
Pagamos até caro, assim, mas, né, quando você não tem escolha. Mas no fim deu tudo certo. Ele buscou a gente no dia seguinte. Atravessamos a fronteira a pé, fizemos uma imigração lá e o amigo dele buscou a gente do outro lado. Foi um momento tenso, mas no fim era só um lugar humilde, com pessoas humildes que a gente com a nossa bagagem de Brasil achou que era tudo muito estranho, mas tava tudo ok, assim. Então... legal. Eu lembrei de um agora, a gente tava falando do Peru. Quando eu fui para Machu Picchu, eu saí de Cusco de táxi para ir até Ollantaytambo, né? Uhum. E aí, assim, é uma viagem de 2 horas, mais ou menos. E eu tava com a minha namorada na época, e a gente pegou o primeiro táxi que apareceu, era tipo $50, e fomos, era noite, final da tarde, assim, tinha que chegar até às 9, a gente saiu de lá às 7, então o cara tava indo rápido, e é uma estrada que é no meio do desertão, assim, você só vê aquelas montanhas, assim, e é tudo deserto, tipo aqueles desertos de Nevada que você vê em filmes dos Estados Unidos, sabe? E, cara, e ele não falava inglês, a gente entendia um pouquinho de espanhol, como todo brasileiro entende mais ou menos, e do nada ele parou o carro, assim, e eu pensei assim, o que foi, amigo? Ele não falou nada, ele só abriu a porta e saiu, assim, no meio do nada, não tinha nada, só deserto. E eu e a Mayara, que era minha namorada na época, a gente se olhou assim, tipo, ele foi lá no porta-mala, abriu e começou a mexer assim, barulho de ferramenta. Eu pensei, meu Deus, esse cara vai matar a gente, cara. Eu disse pra Mayara assim, ó, você vai correr lá pro meio do deserto, eu vou tentar segurar ele o máximo possível, vou tentar imobilizar. Você vê que eu tô conseguindo, você vem e me ajuda, mas se não, você corre e vai chamar e salva a tua vida, cara. E salva a tua vida. Tipo, eu queria ser o heróizão, mas eu ia morrer, com certeza. Cara, daí ele fechou a porta do porta-mala e ela já tava com a mão assim, no trinco, pra abrir e sair correndo. E eu também. E de repente ele só entrou de volta, sei lá, acho que ele pegou um cigarro, acendeu um cigarro e foi. E a gente foi, e eu assim, ó, nós dois brancos, assim, ó, de medo, congelado. E foi, não era nada, cara, graças a Deus. Sim, eu também lembrei de um episódio com um taxista no Peru também, e que foi tipo o Hugo, assim. Na história dele, a gente pode ver que o perrengue foi porque não estava programado, não tinha organizado essa parte da viagem e tal. E comigo foi pelo mesmo motivo, porque como eu tive a reação da febre amarela, eu acabei ficando um dia a mais em Uyuni, na Bolívia, então eu perdi todos os meus hotéis pra frente, porque era um mutilão bem Nutella, né? Eu tinha tudo hotel pra ficar e tal. Mas são os melhores, tem que ser assim. Porque eu me sinto mais segura, então eu fui Nutelinha, mas estava lá, de boa, feliz. Mas enfim, chegando em Cusco, eu não tinha hotel, e o ônibus, eu fui de ônibus de Puno, que tem as ilhas flutuantes lá, eu fui de ônibus até Cusco. E quando eu cheguei, a minha ideia era trocar dinheiro em Puno antes, porque eu tinha só dólar e real. E eu não consegui. E o meu ônibus atrasou, então eu cheguei bem noite na rodoviária, e eu tinha tipo 10 soles, eu não tinha nada, não pagava um táxi. Então eu tive que ir falar com o taxista e falar pra ele, eu posso te pagar em dólar ou alguma coisa assim? E eu tenho que encontrar um hotel pra mim, tu conhece algum hotel aqui perto? Aí ele falou, não tem problema, tu me paga em dólar e eu te levo pra alguns hotéis que eu conheço. Aí fomos, a gente parou em 3 hotéis, não tinha vaga. Aí, assim, demorou um tempo e tal, né, pra ir nesses 3 hotéis. Aí o cara falou assim pra mim, olha, não tem problema se a gente não encontrar um hotel. E porque eu tava descendo e entrando no carro, eu tinha sentado no banco da frente já, pra ser mais rápido, porque ele só parava, eu ia lá dentro, voltava. E aí ele falou assim, não tem problema, que se tu não achar um hotel, tu pode dormir aqui no carro, no táxi comigo, e botou a mão na minha perna. Meu Deus. No que ele botou a mão na perna, eu já fui com a mão na porta e falei assim, me deixa aqui, eu vou ficar na estrada e para esse carro. Mas ele se assustou assim com a minha reação, porque eu ia pular do carro, deixar minha mala lá dentro. E ele falou, não, tem mais um hotel aqui. E aí eu peguei minha mochila e falei assim, eu vou ficar aqui. Obrigada, paguei ele. E fui, por sorte, teve vaga naquele hotel. E eu fiquei lá, mas foi uma situação bem arriscada, assim. Mulher viajando sozinha tem esses perigos, principalmente na América do Sul e América Central, né, gente? Qualquer lugar do mundo tem, na verdade, né? Mas aqui, mais ainda, isso é um cuidado que tem que ter. Mas principalmente, assim, eu conheço praticamente toda a América do Sul.
E o Peru foi o único lugar que foi terrível, assim. Todo lugar... A gente vai fazer um episódio sobre o Peru e falar sobre as nossas experiências lá. Eu não tive tão ruim assim, até que foi legal. Mas realmente os homens lá, tipo, eu tava de mão dada com a minha namorada, os caras subiavam e vinham falar com ela, e mexiam. Vinha um tentar me distrair para o outro tentar falar com ela. Tipo, assim, eu tava absurdo. sozinha lá. E eu tava bem loira na época. E os caras pediam pra tirar foto comigo. Isso, a minha namorada também era loira. Bem ridículo, assim, sabe? Eu pensava, não, sai. Tipo, enfim. Obrigado, Hugo, pela participação, né? Tem mais uma que é do Rafa, eu vou colocar aqui, peraí, deixa eu pegar. Tá, quando que ele vai chamar? E aí, meu amigo, tudo certo? Estamos aqui, ó. Oi! Na Tailândia, ó. Num restaurante perto do hotel. Porque você sabe, né? O hotel era muito caro pra comer e viemos aqui. Faz parte, né? Estamos curtindo bastante, alguns perrengues, chuva. Pegamos chuva do demônio no primeiro dia. Não, agora... primeiro dia não. Não, Ontem. na Tailândia, primeiro dia, né? Ontem. Mas agora, sol. Sol não, nublado, né? Não, mas pelo menos não tá chovendo. Ontem o nosso perrengue foi que a gente tinha alugado um barco pra fazer os passeios aqui pelas ilhas. Pagamos R$1.500. E era pra ser até as 5h30 da tarde. E era 2h30, a gente falou, ó, pelo amor de Deus, vamos voltar pro hotel porque a gente não aguentava mais. Era muita chuva, frio. Tava tudo nublado, a gente não conseguia ver nada. E a gente falou, vamos voltar pro hotel porque não tá valendo a pena o passeio. Mas tudo bem, ainda que deu pra gente visitar as principais ilhas, as mais bonitas, de manhã porque tinha sol. Mas o que vale é a companhia, né? E a Paloma. Fazer o quê? Saudade. Valeu, de você. obrigado, Saudade, Rafa e a Paloma. saudade. Eles têm um Instagram de viagem, inclusive. É o @No Mundo Juntos, para quem quiser seguir. Que os dois eles viajam bastante também, adoram fazer isso. E esse tipo de perrengue de pegar chuva é o mais comum, né? Tipo assim, eu já peguei várias vezes. Poucas, na verdade, se for ver bem. Tipo assim, eu me dei quando eu fui para Londres, que é uma cidade que tem 40 dias sem chuva no ano. E eu peguei 5 dias direto sem chuva, com sol, sabe? Então, assim, eu nem posso reclamar tanto disso, mas às vezes acontece, infelizmente. Olha, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez eu fui pra Irlanda, eu peguei 1 ano e meio de chuva lá. Foi bem tenso. Não, sem mentira. Eu passei mais de 1 ano e meio na Irlanda. Se eu contar, deu menos de 30 dias sem chuva. Quer dizer assim, não teve chuva hoje. Mas adoro a Irlanda. Inclusive, logo a gente vai ter um episódio falando sobre a Irlanda aqui. Mas foi isso, eu peguei chuva pra caramba lá. Mas, se eu for pensar nas minhas viagens, eu tenho bastante sorte quanto a isso. Geralmente eu não pego muita chuva. Cara, eu também não. Agora, mas tudo bem. Quando eu fui para Singapura, para o Sudeste Asiático, que eu fui com o Rafa, inclusive, esse que acabou de participar, quando ele estava solteiro, a gente foi em 2016, se eu não me engano, 2017. Nossa, era tão quente, cara, eu suava tanto. Eu tinha que tomar 5 banhos por dia, ficava... Nossa, era absurdamente quente, assim, eu nunca tinha pegado tanto calor, mas Singapura é legal porque tem ar-condicionado na rua, assim, tem uns postes com ar-condicionado, então você vai passando, mas quando você sai dessa rua que tem ar-condicionado, você tá fudido, porque é 45 graus, parece, sim. Úmido pra caceta. E aqui no Canadá eu vivo Os extremos. O extremo disso, que é um frio imenso, eu pego menos 40, e é absurdo pensar que em um lugar as pessoas podem viver, eu não sei como eles vivem, com menos 40, mas hoje tá fazendo 35 graus aqui, eu tô morrendo, Caralho. Eu tô achando assim que é o fim do mundo, eu acho que eu não consigo mais viver um verão brasileiro por completo. Hoje eu não tô tendo um dia bom, tá absurdamente quente aqui. A gente vai fazer um episódio do Canadá também, esse tá na lista. Na verdade tem tanto lugar pra gente fazer. O próximo episódio vai ser sobre algum país específico. A gente já tem listado, eu não lembro qual que é, mas vai ser. É Irlanda. A nossa ideia é falar sobre o país, falar curiosidades, falar em relação com o Brasil. Guarda-chuvas. E prepare os guarda-chuvas. Vai ser falando da ano e Irlanda. meio de chuva, cara. É tipo Santa Catarina, cara. Santa Catarina é assim.
quando começa a chover, você não sabe se vai chover por 1 hora ou por 77 dias seguidos e vai desabar tudo e dar enchente. É incrível. Mas é isso aí, Carolzinha. Eu acho que encerramos. Eu tenho muito mais perrengue, eu tenho certeza eu também. que tu também Vamos tem. deixar para um próximo episódio. A gente relata outros perrengues e, pessoal, a gente vai deixar a diarreia de fora dos próximos. Não, Desculpa. eu ainda tenho um de diarreia que eu preciso. Não, eu vou finalizar com esse rapidão. Não. O pior eu já falei. Ô, Diego. Tá, vai. Quando eu fui pra Tailândia, nessa mesma viagem de Singapura com o Rafa, quando a gente chegou na Tailândia, eles já falaram assim, ó, não come nas barraquinhas de rua. E eu não comi, eu fui no shopping. Comi um soba, que tem lá, sabe o soba, o ramen que tem? Uhum. Eu comi de boa, né? Cara, eu conheci todos os banheiros da Tailândia, eu acho. Todos os templos, o museu, tudo que tinha pra ir, eu sei te dizer de cor, todos os banheiros que tem, porque a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em qualquer lugar era ver onde tinha um banheiro, porque eu sabia que eu ia precisar ir lá em 5 minutos. Entendeu? Não, tipo triste. assim. Isso é muito triste. É muito triste, cara. É muito horrível. Eu passei uns 4, 5 dias assim. Depois o meu marido, a gente foi pra lua de mel em Cuba, em Varadeiro, e ele também teve um problema desses quando a gente fez uma excursão pra Havana e não foi bom pra ele. E nem pra mim. Nunca é bom. Porque a gente parava em um lugar que a gente ia visitar e ele tinha que ir no banheiro, aí eu tinha que ficar esperando. E os banheiros de Cuba não são tão legais. Não são bons e não tem papel higiênico. Não, e da Tailândia, que tinha uns que era um buraco no chão, que tinha a marca do pé, onde você tinha que botar o pé e ficar acocorado assim. Nossa, coisa horrível, cara. Coisa horrível. Desculpa, gente, mas mais uma vez. Desculpa por esse assunto. E por hoje é só. Por hoje é só. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Carol. Até a semana que vem. Até a semana que vem.